Liberalismo, vamos definir aqui como um conjunto de ideias morais, políticas e econômicas da burguesia, tá? Não confunda liberalismo com liberalismo é poder fazer o que quer. Eu poder fazer o que eu quero. Meu pai é liberal porque deixa fazer o que eu quero. A pessoa é melhor liberal porque deixa a gente fazer mó zona. Não é esse liberalismo não, tá? Não confunda com isso. Aqui estamos falando de um conjunto de ideias morais, políticas e econômicas da burguesia. Aqui a liberdade vai ser do mercado, do cara que faz o mercado. É nesse sentido aqui o liberalismo. Não confundam, né? Senão tem cara que paranoia, né? Quando fala de liberalismo conservador, o cara fala, meu Deus do céu, mas como assim é liberal e conservador? Sim, existe um liberalismo conservador. Por quê? Porque o liberalismo está ligado a essa ideia, né? Do senso comum, que a gente mais usa, né? De fazer o que quer, não ter regras, né? Não é bem assim não, né? Então, enquanto conjunto de ideias, o liberalismo ele vai pregar um Estado laico, né? Então, ó, religião de um lado, política do outro. Não mistura as duas coisas. Isso não quer dizer, né, que o Estado, aí outra questão que surge sempre, Brasil então não é laico, né, porque tem religioso que é parlamentar. Não, imagina, numa democracia, numa república, é comum você ter representações da população, né? Então eu sou, sei lá, sou professor e quero votar num cara que defende professorado, né? Eu não estou votando num cara que está pensando no Brasil inteiro, né? Não que isso não tenha influência, a educação é importante, sim, é o que eu acredito, mas da mesma forma, eu posso votar num líder religioso, né? Se eu acredito que ele possa ser um bom político, né? Estado laico não nega representações religiosas em meio ao poder. O que não pode é o poder ser exercido pela religião, né? Então é isso que prega o Estado laico ali, que vai nascer como esse ideário do liberalismo, né? Então, voltando, né? Como conjunto de ideias, você vai pregar um Estado laico e um Estado de direitos, sem privilégios. Temos que ter direitos, isso significa o quê? Temos que ter uma lei que valha para todos. Não pode, como aconteceu na Idade Moderna, né? Existem os privilegiados, por quê? Porque eles são considerados dignos, né? Dignidade era usada apenas para a nobreza. Se a nobreza é digna, ela é melhor, portanto ela tem privilégios. Quanto conjunto de ideias políticas vai ser contra a monarquia, essa vai ser a palavra de ordem. A gente percebeu na voz do Locke, do Rousseau, né, esse embate à monarquia. E monarquia aqui, eu estou falando monarquia absolutista, né? É claro que hoje as monarquias, né, talvez você tenha lá no Oriente Médio, 1 ou 2 países que tem alguma coisa mais parecida ao que quer esse absolutismo, mas as monarquias hoje geralmente o rei nem tem poder, né? São parlamentares, então o primeiro-ministro tem mais poder do que o rei. O rei acaba sendo só uma figura ali simbólica. Aqui a gente está falando contra essas monarquias absolutistas, né? Contra uma monarquia que o rei tem poder de colocar a mão onde ele quer. Como conjunto de ideias econômicas, é aqui o mais importante, né, para definir o liberalismo, né, ideias econômicas, ele é uma economia de controle empresarial, ou seja, os empresários controlam a economia. Isso vai contra o mercantilismo, que era comum na Idade Moderna, né, vai contra a ideia de intervenção no Estado. O mercantilismo, só para a gente lembrar um pouquinho, né, ele então surge ali na era moderna, né, quando vai surgindo os estados nacionais, né, vão se formando aqueles estados como europeus, como são hoje, né, são estados que intervêm bastante na economia, são estados que vão pregar ali um número grande de metais dentro do seu território, né, a ideia de buscar matéria-prima barata para poder vender manufaturados, né? E assim alcançar uma balança comercial favorável, né? Exportar mais do que importar. Então você tem ali os olhos voltados para o comércio, né? As grandes potências voltando olhares para o comércio, a importância do comércio, mas quem controla
todo o lucro e todo esse comércio é o Estado. O Estado coloca a sua mão, o rei diz, você vai vender isso, você vai comercializar isso, você vai produzir isso, é isso que vai dar dinheiro pra gente, né? E acima de tudo ele controla ali o lucro, né? O lucro maior acaba ficando na mão do Estado. Se um burguês está ganhando dinheiro, o Estado vai lá, pega, né? Fala, peraí, vamos aumentar o imposto em 10.035%. E aí, é claro, né, ele vai ficando ali, retendo todo esse lucro ali, né? E isso que vai criando todo esse ranço ali da burguesia no final da Idade Moderna. Dois pensadores importantes para entender liberalismo, talvez sejam os principais pais do liberalismo, é o John Locke, que falamos em outras aulas, né? O John Locke então vai falar, política não é uma relação divina, mas é uma relação humana, né? Da mesma forma como Newton, através descobrindo leis da natureza, está dizendo que Deus não intervém na natureza, ele pode ter feito, mas ele não intervém, né? Na natureza, existem regras na natureza. Da mesma forma que Deus intervém no funcionamento de cada coisa, o rei também não deve interferir. Não deve interferir. Ele deve existir. Ele deve existir, o executivo. Não necessariamente o rei, mas o executivo deve existir. Para quê? Segundo John Locke, para a defesa dos direitos naturais da humanidade. A vida, a liberdade e a propriedade. Né? Então o Estado deve existir para isso. E aqui uma das grandes confusões, né, quando se fala de liberalismo, que se faz hoje, ainda mais uns caras que misturam ali dois contrários da política e aí fala que de anarcocapitalismo não tem, assim, embora existam muitos fãs ali, parece uma coisa ali que gera alguns fãs ali, mas é uma coisa contraditória porque anarquismo, outra aula a gente pode ver um pouco mais sobre isso, ele prega fim imediato do Estado. O liberalismo não prega o fim imediato do Estado. Quanto menos intervenção do Estado na economia, melhor para o liberalismo. E aí o cara pensa assim... Sim, bom, então quanto menos intervenção do governo, do Estado, né? Quanto menos Estado, mais liberal, né? Melhor para o comércio, para os empresários, para a economia, certo? Então, bom, se quanto menos intervenção, melhor para o liberalismo, então o máximo do liberalismo é o fim do Estado. Nunca. Não existe liberalismo, não existe capitalismo sem Estado. O Estado ele deve garantir direitos básicos. Isso vai ser a palavra essencial de qualquer teórico liberal do começo do liberalismo clássico até hoje. É o que o Locke está falando aqui. O Estado deve existir. Para quê? Para garantir os seus direitos básicos. Para garantir a sua segurança. Né? Próprio capitalista, eu tenho uma empresa, e aí? Chega uma milícia armada, sai atirando, toma o meu capital? Não. Eu tenho que ter a garantia da minha propriedade. E quem vai garantir isso é o Estado. Então o Estado deve existir, mas com o mínimo de funções possíveis. O menos interventor possível. E quem vai explicar melhor essa que é a característica central do liberalismo, o não intervencionismo do Estado, é o